Você ama uma pessoa que tem diabetes? Se você respondeu sim, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te ensinar de uma vez por todas tudo que você precisa saber para poder ser útil para quem você ama. Você vai entender de uma vez por todas as diferenças entre uma hipoglicemia e uma hiperglicemia, o que fazer em cada um dos casos e identificar os sintomas. Você também vai aprender o que a pessoa com diabetes pode ou não comer, o que você deve ou não falar e o principal, vai saber como que você pode ajudar essa pessoa da melhor forma. Oi, gotinhas! Eu sou a Bia Bética e eu te ensino sobre diabetes. Eu sou comunicadora em diabetes e empreendedora há mais de 9 anos e estudo sobre biomedicina. Eu já te dei uma introdução sobre o que a gente vai falar hoje, mas eu não te expliquei os motivos e a importância de você aprender sobre o que eu vou te contar. Então, eu vou te contextualizar. O diabetes é uma doença crônica e sem cura. Isso significa que a pessoa que tem diabetes vai ter isso para a vida toda. Ela vai precisar pensar nisso para o resto da vida. E falando como uma pessoa que tem diabetes há 24 anos, isso cansa, sabe? Tem dias que eu não quero fazer nada, mas eu tiro força de não sei aonde para poder fazer o mínimo para não passar mal. Então, só por causa disso, a pessoa com diabetes já precisa, na verdade, de mais acolhimento e suporte. Já é uma pessoa cansada por si só. Entender os detalhes do diabetes para poder ajudar nos momentos de hipoglicemia e incentivar o autocuidado é ainda melhor e demonstra todo o amor que você sente por essa pessoa. O amor cuida e eu vou te ensinar a cuidar do seu amor. A primeira coisa que você precisa saber é o que é diabetes, né? E que existem vários tipos de diabetes. Eu vou tentar simplificar, mas em resumo, diabetes tipo 2 é o mais comum, que é a resistência à insulina. A pessoa tem insulina no corpo, mas não consegue usar direito essa insulina. Esse tipo está diretamente ligado à genética e ao estilo de vida, ganho de peso, sedentarismo. Geralmente é tratado com alimentação balanceada, exercícios físicos, medicamentos orais. Pode evoluir para a insulina no futuro, mas se começou usando apenas comprimidos, continua sendo diabetes tipo 2, tá? Não vira tipo 1. Já o diabetes tipo 1 é a falta de insulina no corpo. A pessoa não consegue produzir insulina e precisa aplicar. Não tem uma causa conhecida e geralmente surge na infância ou na adolescência, mas pode surgir em qualquer idade. Nesse caso aqui, não aplicar insulina é muito perigoso, podendo levar ao coma e à morte. Os valores normais de glicemia são de 70 a 180 mg por decilitro, tal do mGDL. Você consegue saber o valor de glicemia fazendo o teste de ponta de dedo, né, que é medir a glicemia com um monitor, né, e uma gota de sangue, ou através de um sensor de glicemia, que é a tal da tampinha branca que fica no braço, aqui. Valores abaixo de 70 ou LO significa hipoglicemia, glicemia baixa, pouco açúcar no sangue, ou seja, precisa consumir açúcar para a glicemia voltar ao normal. Não pode deixá-la baixa porque tem um risco alto de perda de consciência, entrar em coma, etc. e até risco de morte. Os sintomas da hipoglicemia são clássicos: confusão mental, palidez, fraqueza, suor, tremores. Literalmente o corpo fica sem energia, o cérebro fica sem oxigênio, por isso a pessoa ela pode, inclusive, desmaiar e perder a consciência. Por isso precisa ser tratada bem rápido. Muitas vezes a pessoa com diabetes vai precisar sim de ajuda para isso, tá? E como que você pode ajudar? Oferecer algo bem açucarado, de preferência líquido, que é mais fácil para beber, como água com açúcar, suco natural, gel de glicose. Esse líquido vai ajudar a ingerir mais rápido, né, a glicose. Se a pessoa estiver desmaiada, esfregar açúcar na gengiva, na mucosa interna da boca e liga para o SAMU para poder pedir orientação. A hipoglicemia pode acontecer por vários motivos, mas a causa é sempre insulina demais. Seja porque fez um cálculo errado da dose, comeu pouco ou porque fez exercício e precisou de menos insulina. Lembra sempre que insulina demais vai baixar demais o açúcar no sangue. E quando o açúcar no sangue está alto, isso a gente chama de hiperglicemia, a famosa glicose alta acima de 180. No caso de quem tem diabetes tipo 2 e não usa insulina, ela costuma normalizar sozinha na maioria dos casos, nem em algumas horas, porque o corpo ele produz insulina, e aí só vai, né, enfim, agir ali. Agora, no diabetes tipo 1, para quem usa insulina, caso tenha uma hiperglicemia, precisa fazer uma correção extra com insulina com o objetivo de normalizar a glicemia. Os dois tipos de diabetes, o objetivo do tratamento é sempre evitar hiperglicemias e hipoglicemias, mas nem sempre isso é possível, por isso que existem as correções extras que podem ser feitas ao longo do dia, caso seja necessário.
Quem passa as doses de insulina sempre é a equipe médica e se ficar tendo muita hiperglicemia com frequência, precisa ver se está seguindo o tratamento, né? E se o tratamento está correto e pedir para poder ajustar as doses na próxima consulta caso esteja seguindo e não esteja fazendo efeito. A hiperglicemia causa uma sede insuportável, um hálito cetônico, desidratação, dor de cabeça. Então, caso a pessoa que você ama esteja em uma hiperglicemia, um copo de água e um carinho é uma forma de demonstração de amor. A pessoa com diabetes não é proibida de consumir nenhum tipo de alimento, como é no caso da doença celíaca, por exemplo. Diabetes não é alergia nem intolerância à glicose, então comer um docinho não vai causar uma reação alérgica instantânea na pessoa, mas vai afetar a glicemia se não for feito nada. Por isso, tem algumas estratégias que a gente pode usar para poder se manter saudável enquanto a gente tem liberdade alimentar. A contagem de carboidratos é uma estratégia nutricional em que a dose de insulina é ajustada de acordo com o que a pessoa come. Então, na prática, ela pode comer, ela só precisa aplicar a insulina para não afetar ali a glicemia. Quem prescreve é a equipe médica e quem ensina é a equipe de nutrição. O ideal é toda a família acompanhar uma alimentação saudável na rotina, evitando alimentos ricos em carboidratos e gorduras no dia a dia, e deixando eles para momentos pontuais. Quando a família inteira se cuida junto, é muito mais fácil se manter motivado e seguir o tratamento. Além disso, ter uma alimentação balanceada vai também prevenir diabetes tipo 2 e problemas de saúde no futuro de quem não tem diabetes. Então, fica a dica. Vamos dar uma pausa aqui para poder te apresentar a minha loja de acessórios para diabetes, que é a loja Biabética. Eu criei a loja em 2017 com o objetivo de colorir a vida de quem tem diabetes com adesivos decorativos e também de facilitar a rotina com produtos úteis para o dia a dia, como estojos térmicos, acessórios para bomba de insulina, capa de silicone e adesivos que protegem o sensor de descolar. Se você estiver assistindo pela TV, aponta a câmera aqui para o QR Code para poder acessar o site, ou se estiver pelo celular, é só clicar no link que está na descrição. Aproveita que a loja está com uma categoria nova de produtos que vão sair de linha, ou seja, não vão ter reposição e estão com até 50% de desconto, então corre lá. A atividade física é quase um tratamento extra para quem tem diabetes, sabe por quê? Porque ela melhora a sensibilidade à insulina. Isso também significa diminuir a resistência à insulina. A pessoa ela vai precisar de uma dosagem menor de insulina a longo prazo, se mantiver uma rotina de exercícios. Isso é apenas um dos benefícios para quem tem diabetes. Eu também posso falar que a atividade física vai diminuir a variação da glicemia pós-refeição, fortalece os músculos, o coração, o sistema imunológico, diminui o estresse, ansiedade, depressão. Eu tô falando tudo isso aqui para poder te convencer a praticar atividade física junto com a pessoa com diabetes que você ama, porque na maioria dos casos, a pessoa com diabetes não se sente motivada a praticar atividade física. Eu sou uma dessas pessoas, por exemplo. Eu quero querer, sabe? E eu me esforço para poder tentar praticar mais atividade física com frequência, por além de fazer bem pro meu corpo, pro meu diabetes, vai fazer bem também pra minha saúde no geral. E também porque estudos comprovam que ter uma companhia na hora de praticar atividade física, mesmo que não pratiquem no mesmo horário, mas cada um ter a sua rotina de exercícios, melhora significativamente a disposição para se exercitar. Então, como que você pode ajudar? Tendo uma rotina de exercícios e incentivando a pessoa com diabetes que você ama a também se exercitar. Agora tem umas coisinhas que você também precisa saber em relação à atividade física que vão ser muito úteis. A atividade física altera a glicemia a longo e a curto prazo também. Uma caminhada de 30 minutos pode causar hipoglicemia, assim como uma sessão de crossfit pode causar hiperglicemia. Por isso que a gente precisa sempre medir a glicemia antes do exercício, durante e depois para saber como a glicemia está se comportando em cada exercício. E também, saber ali as variações. Em resumo, a atividade física de baixa intensidade costuma baixar a glicemia e de alta intensidade costuma subir a glicemia. Eu não vou entrar aqui em detalhes dos porquês disso tudo, mas você pode tirar essas dúvidas na próxima consulta com a equipe médica da pessoa com diabetes que você ama. O importante é saber disso e ajudar a prevenção. Como que previne sustos, medindo a glicemia e levando sempre um tratamento para hipoglicemia e insulina caso use. Por último, mas não menos importante, a hora do sono é muito importante também. É na madrugada em que a pessoa com diabetes tem o maior risco de hipoglicemia, sabia disso? É claro que isso vai depender de alguns fatores e é por isso que muitos médicos pedem que faça medição de glicose às 3 da manhã, para poder avaliar se a dose de insulina basal está bem ajustada. Então, uma boa forma de ajudar
seria revezar na hora de acordar de madrugada para medir a glicemia, caso, né, enfim, o médico peça para a pessoa que você ama que tem diabetes de fazer essa medição. Dividir esse trabalho também pode ser considerado uma forma de demonstração de amor. As terapias com bomba de insulina ajudam bastante a diminuir esse risco, então se você quiser saber mais sobre elas e como conseguir pelo Estado de forma gratuita, dá uma olhadinha aqui nesse vídeo que eu tenho aqui. O diabetes é uma condição crônica, por isso a pessoa que tem diabetes precisa de apoio, de carinho, saber que não está sozinho faz muita diferença. O papel do DM3 é de apoio e não de polícia do diabetes. A pessoa com diabetes precisa do seu amor, do seu carinho, compreensão e não do seu julgamento ou da sua crítica. Isso a gente já tem da sociedade. Então lembra disso sempre, tá? Gotinha, chegamos ao final do nosso vídeo e eu espero que ele tenha sido útil para você. Por favor, comenta a sua opinião aqui embaixo e compartilha para outras pessoas poderem aprender sobre diabetes também. A gente tem uma taxa de 98% de likes nos vídeos. Então, assim, vocês gostam, compartilhem com outras pessoas, porque é um conteúdo muito útil, ajuda bastante também aqui o meu canal. Muito obrigada pela sua audiência, um beijo e até a próxima.